Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário sobre análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro. Tivemos aí um pregão bastante interessante, bastante volátil, mais um dia de queda, muitos papéis aí caindo bem. E o dia do day trade foi um dia muito positivo para quem pôde nos acompanhar na sala. Me chamam a atenção porque vários papéis estão testando uma região importante de suporte e acredito que num possível repique, uma possível movimentaçãozinha de alta pode ocorrer. Porém, eu gostaria de convidar você para me acompanhar aqui e analisarmos juntos o índice Bovespa, o dólar e uma porção de ações que eu separei, e inclusive as ações que vocês me pediram aqui no próprio YouTube. Então, antes de mais nada, já deixe um seu like nesse vídeo e também, se tiver interesse, comente aqui embaixo. Gostaria de falar para vocês sobre o meu novo vídeo. Acabei de lançar um vídeo novo no nosso canal, tudo sobre o ajuste diário. Se você já ouviu falar, se você tem dúvida, como que é formado, qual é o horário é formado. Danilo, eu quero aprender a calcular o ajuste diário. Clique no link aqui acima, que eu vou explicar tudo sobre o ajuste diário, o vídeo que eu coloquei agora nessa tarde. E também peço a ajuda de vocês, puderem clicar, se puderem assistir aí, porque isso vai fazer com que o YouTube leve para outras pessoas. Vamos focar aí para essa semana bater 1000 visualizações. Me ajudem, pessoal, por favor. Vamos ver se até o final da semana a gente consegue bater 1000 visualizações com esse vídeo novo sobre o ajuste. Danilo, sem delongas, vamos lá analisar o índice Bovespa. Vamos analisar aí o que o mercado ele pode nos proporcionar. Então tá aqui, gráfico diário. Aqui ao lado esquerdo, no canto superior, tem o ticker do papel. Eu sempre vou falar, mas caso tenha interesse de acompanhar, tá aqui, ó, IBOV. Hoje o índice Bovespa, uma queda 2% de queda, tá? 2,12% até o momento. É um cenário de bastante atenção e bastante cuidado para o nosso mercado. Por quê? Temos uma consolidação. Na sexta-feira e ontem, o mercado sinalizou uma possível exaustão dessa queda, tá? Tentou ter um repique e voltou e perde essa consolidação. Isso é um cenário bastante delicado aí para o mercado, tá? Graficamente falando, o que o índice Bovespa desenha? Cai, passa por um leve período de correção. Caso venha a perder a mínima de hoje, que está aqui marcado em 72.390, ele poderia cair aí até a região dos 70.800 pontos. Estou falando aí de uma possível desvalorização ainda aí de 2%. Então, é um cenário delicado. Tá? Então o índice Bovespa perde uma região de suporte. Poxa, Danilo, e agora? E agora eu vou entrar nos papéis, que eu vou fazer algumas análises aí que me chamaram a atenção, de vários ativos financeiros que estão em cima de suporte e outros denominados as blue chips, que são as principais ações que estão na bolsa e que elas demonstraram um possível teste de resistência. Então o mercado segue um pouco sem tanta direção. Pô, Danilo, por que essa queda é bastante intensa? Porque ontem à noite o presidente atual, Michel Temer, sinalizou aí de uma possível não ter a quantidade mínima de pessoas para poder votar na reforma da Previdência, o que de uma certa maneira destravaria aí a nossa economia. Então, já sinais aí que o mercado acabará não votando na reforma da Previdência. Então, o mercado reagiu muito forte negativamente. Então, Ibov perde suporte, perder a mínima, tem espaço para cair. Dólar futuro, uma gangorra o dólar, sobe num dia, cai no outro, sobe em um, cai em outro. Dólar segue dentro da consolidação, suporte estabelecido em 3.240 e resistência estabelecida em 3.300. Eu acredito que o rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria aí uma movimentação direcional. Tá? Então, por enquanto, segue sem movimentos claros. Alguns ativos que chamam a minha atenção para ficarmos atentos nos próximos pregões. Por que, Danilo? Porque tivemos fortes quedas aí nos últimos pregões. Primeiro deles, Banco ABC Brasil, tem aqui uma desvalorização em poucos pregões de um pouco mais de 10%. As ações tocaram aqui, estão em um nível de suporte bem importante. O que eu vou ficar atento? Eu vou ficar atento a algum candlezinho comprador para esperar um repique, uma movimentação de alta até aqui a minha média de 21 períodos. Perceba que a média está aqui acima e a cotação está aqui abaixo, um afastamento bem grande. Então, a BCB Brasil é o primeiro papel que eu estou de olho num afastamento da nossa média. A BEV é o outro papel também que caiu forte. Eu estou de olho aqui nessa região dos R$ 20, que foi aquele nível do topo histórico em que o mercado rompeu e foi embora.
tocando nesses patamares, iremos avaliar uma compra também, claro, esperando alguma sinalização de força compradora em Ambev. Azul 4, Azul também é uma outra, Azul também é uma outra ação que teve uma forte queda, veio tocar nesse nível de suporte, ainda não sinalizou a exaustão desse movimento, mas um repique poderia surgir. E todos esses papéis que eu estou mostrando aqui são ações que podem ser trabalhadas amanhã, gráfico, intraday, operações de day trade. Banco do Brasil é um outro papel para quem acompanha aí, para quem me acompanhou na sala hoje. Banco do Brasil, uma forte queda, média de 200 períodos. Tem uma fronteira do gap que foi aberta anteriormente, tudo bem, já foi fechado, mas foi referência de suporte, resistência, referência de preços anteriores. O que eu vou procurar agora em Ambev? Uma trava de alta, tá? Então atenção aí para pensarmos em montar uma travinha de alta aqui em Ambev não, perdão, em Banco do Brasil. Eu tenho um afastamento bem grande aqui para minha média de 21 períodos, um afastamento é na casa de 15%. Então atenção que uma compra contra a tendência aí do curto prazo pode ser avaliada, inclusive uma compra no day trade amanhã. Bradesco é o mesmo cenário, porém eu só vejo que Bradesco tem espaço para cair um pouquinho mais até 32, chegando aqui nos R$ 32, iremos avaliar uma compra de suporte, sinalizando uma possível queda. BB Seguridade segue dentro de uma consolidação. Eu acredito que se eventualmente as ações ficarem acima desses 28,40, esse rompimento de resistência poderia jogar as ações aqui em cima em 29,43. Caso contrário, venham perder aqui 23,30, cai, corrige, voltaria a cair até 25,50 em BB Seguridade. Olha a BRAP 4, comentamos ontem do teste da região de resistência, topo, topo, topo. O mercado não rompeu o máximo e voltou. E olha a queda intensa, 3,56% hoje. O mercado volta a trabalhar abaixo da resistência, o que sinaliza um possível rompimento falso. E quando temos um rompimento falso, a probabilidade dessa ação cair um pouco mais forte nos próximos pregões é bem alta. Então atenção aqui que BRAP poderá buscar R$ 23,30. Uma pequena consideração, deixa eu voltar aqui rapidamente. Muito cuidado para os investidores que estão atuando no swing trade, tá? O mercado volta a especular o cenário político, volta a ter todo esse cenário de indefinição, o mercado abrindo em gap, subindo bem, depois volta a cair. Na minha leitura, o swing trade está um pouco mais arriscado. Então, muita atenção, muito cuidado. Se formos trabalhar aí, vamos tentar pegar uma opçãozinha para poder auxiliar a nossa tomada de decisão. Beleza? Mas nada demais, só reforçar um pouco de cuidado pelo fato de termos um cenário de bastante incerteza. Prosseguindo depois de BRAP 4, atenção aqui, ó, Brasil Foods é uma ação que está muito no meu radar. Caiu forte, média de 200 sendo testada, fechamos o gap, o mercado está em cima de uma região de suporte. Para complementar a nossa análise, eu tenho aqui fundo com topo, retração de 50 e de 61,8% de Fibonacci sendo testada. Algum candle comprador é argumento para eu abrir uma compra no swing trade. Então atenção, radar para compras de swing trade em BRFS3. Betol. Pessoal, me perguntaram muito sobre as ações ligadas ao varejo, B2W, Magazine Luiza, Via Varejo. Cuidado, tá? Meu ponto de vista, se não tá dentro, tenta ficar fora, tá? Eu não acho que é um ponto interessante para comprar. Essas ações subiram muito forte, aí amanhã a ação sobe 10%. Porra, Danilo, não era para você ter comprado. Galera, só tô falando para tomar cuidado, tá? Porque essas ações estão bem negativas. Olha esse aqui, o último movimento de Betol, 23%. O que eu vejo? Teste de suporte, tá? Anterior foi testado, o mercado subiu, caiu e veio testar. Se eventualmente tiver algum candle comprador, eu acredito que ele poderia voltar a testar a nossa média de 21 períodos. Mas cuidado, tá? Cuidado porque se a gente for analisar o médio prazo, cai, corrige e agora aqui um pivôzinho de baixa no médio prazo foi formado. Perdendo a região dos 18, eu vejo suporte somente na região dos R$ 15. Mais uma queda na casa de 16%. Então cuidado, lembrando que tem um evento específico no setor, que é a entrada da Amazon aí no Brasil com o marketplace, tanto na parte de livros quanto na parte eletrônica. BTOW, prosseguindo, Cielo, muita atenção a Cielo. Danilo, estou comprado. Surgiu aí agora um ponto de atenção. Hoje as ações caíram 2,36, uma possibilidade de termos a formação de um topo aqui é muito alta. As ações estão caindo, o que sinalizam aí uma possível correção até média, sobe,
uma queda aqui até esses patamares de preço seriam aí interessantes em Cielo. Então cuidado, até amanhã vamos trabalhar alguma especulaçãozinha na venda de Cielo, tá bom? Então atenção a esse ativo. Embraer, depois de um tempinho voltou a me chamar a atenção Embraer. Olha o gráfico semanal dentro de uma consolidação. Deixa eu só limpar aqui para não deixar tão poluído o nosso gráfico. Mas Embraer, aqui eu tenho o gráfico diário, o mercado, ele tem aqui, para quem quiser interpretar, um possível ombro, cabeça, estaríamos na formação aqui de um outro ombro, tá? Mas olha que interessante essa resistência que foi definida em 16,50. O rompimento desse nível, eu acredito que teria espaço para a ação subir até esse patamar aqui na casa de 16,60, 16,55 e depois R$18. Então tá bem interessante uma possível valorização das ações aqui na casa de 4% no curto prazo. O intraday, olha que interessante aqui, as ações aqui no intraday a gente vai especular compra acima de 16,50 de Embraer. Ok? Alright? Vamos lá olhar outra ação. Embraer, eu tenho agora aqui GGBR4. As ações da GGBR me perguntaram bem sobre esse papel. As ações elas seguraram em cima de um suporte, tá? Fez aqui no pregão de sexta-feira um candlezinho de definição que sugeriria um movimento de alta. Subiu ontem e hoje volta a cair, perdendo essa estrutura de suporte. Uma queda bem forte, 3,9% no pregão de hoje. O que a gente pode interpretar? Movimento de cai, levemente uma formação de um mastro e bandeira. Se eventualmente as ações ficarem abaixo desses 10,30, 10,45 aqui, poderia cair com um pouco mais de intensidade. Não descarto ainda que o suporte daqui é bem importante. Perceba que eu estou numa faixa de suporte entre 10,70 e 10,30. Tá? Então, o mercado ainda segue dentro de uma consolidação, viés de baixa no curto prazo, não vejo cenário para se posicionar. Caso eu volte acima de 11,10, a sinalização aí fica um pouco mais atrativa nas ações da GGBR. A HGTX é uma outra ação que chama minha atenção, tá? Então eu falei para duas ações para terem atenção. Primeiro, Brasil Foods, deixa eu só voltar aqui nos gráficos. Brasil Foods é uma possível compra pelo teste da média de 200. Brasil Foods, Cielo para ter uma atenção para uma queda, mas não necessariamente uma compra. E Cielo e HGTX. Olha aqui a HGTX, que gráfico bem bonito. Caiu bem direcional, o mercado desvalorizou 19% em poucos pregões. Um clássico martelo de livro aqui, em cima da minha média de 72 períodos. Fundo anterior, topo anterior, da forma que foi estruturado, as ações da Hering teriam espaço para subirem e buscarem aqui no curto prazo a região de 29,87, uma possível valorização de 8%. Então atenção aí, HGTX está no meu radar para uma compra. E olha o outro papel que entrou aqui, Lojas Americanas. Forte movimento de queda, fundo anterior, topo mais recente, anterior, topo anterior e uma região importantíssima de suporte. Na minha leitura, aqui, se eventualmente as ações ficarem acima desses 15,80, 15,75, é um ponto para comprarmos Lojas Americanas. ODPV3, Odontoprev, eu ainda monitoro o rompimento desses 16,50 para uma compra de swing trade. Olha a Petrobras, o que aconteceu em Petrobras? O que nós falamos aí da região da Petro, que era para ter muito cuidado, para quem seguiu e para quem acompanhou, era um nível de resistência bastante importante. O que a Petrobras me fez hoje? Uma queda bem forte, 4,5%. E me chama a atenção que a Petrobras, na última segunda-feira, ou melhor, ontem, as ações elas romperam essa resistência. Eu falei que não estava tão convicto desse rompimento. E olha quando ela volta na direção contrária, a queda mais intensa que ela faz. A Petrobras poderá corrigir até esse topo prévio anterior, até ignorando aqui a nossa média de 21 períodos, o que eu vejo uma possibilidade de caírem aí até 16,25. Tá? Uma queda aí de mais 2%. Na minha leitura, seria natural e saudável para o papel. Só tomar um pouco de cuidado, que eu tenho uma linha de tendência de alta passando por aqui. Caso as ações elas não fiquem nesse 16,20, o que a gente poderia ter? Uma nova tendência de baixa surgindo aí para PETR4 no curto prazo.
Sul América, conforme falamos, pivôzinho de alto sendo definido, rompe aqui 18,10. Danilo, não comprei, quiser comprar Sul América, rompeu a máxima de hoje, compra, alvo aqui em cima na casa de R$ 20. Vale 3. Eu falei para tomar muito cuidado com as ações, nós conversamos para tomar muito cuidado com as ações da Vale por esse movimento. Subiu, bem direcional, mas foi um rompimento esticado na minha leitura. Tá? E agora as ações elas voltam abaixo desse suporte em 33,90. O que sinalizam, tá? Um rompimento falso, e quando temos um rompimento falso, o mercado perder a mínima, a Vale teria espaço para ter uma queda até 32,70, queda de 2,3. Tá bom? Então, muito cuidado em Vale 3. Certo, biscoito? E por último, porém não menos importante, antes de eu entrar aí nas ações que vocês me pediram, Vivo, topo anterior, o mercado depois de uma queda um pouco mais direcional, ontem me fez um candlezinho de indefinição e agora nós temos aqui um outro candle de indefinição. Eu vou avaliar aí o rompimento dessa casa de R$ 49,30, R$ 49,50 para uma compra, esperando as ações trabalharem dentro de um movimento lateral. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Ok? Agora vamos dar uma olhada aí no pessoal que me pediu no YouTube. Sanepar, não tenho nada a comentar aqui no papel, a não ser que o papel trabalhe dentro de uma consolidação. Gráfico semanal, SAPR4, segue dentro de uma consolidação, suporte 9,80, resistência a 11,60. Sinceramente, eu não vejo ponto claro para entrar no papel. Poderíamos avaliar uma compra acima dos 11, tá? R$ 11,05 é uma compra. E caso as ações venham perder aqui os 9,80, seria uma venda. Tá? O ideal para que tenhamos uma movimentação mais clara, algum estudo mais limpo aí, o rompimento de uma dessas extremidades em SAPR4. Natura, chegamos a comentar nos programas anteriores desse movimento aqui, ó, sobe, corrige e esse pivô de baixa. Gráfico semanal, estamos dentro de um grande canal de alta, topo, 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 topo e topo, fundo, 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 fundo. Quando o mercado tocou nesse topo e ele começou a corrigir, mencionamos que a perda dos R$ 30 significaria que poderia cair até aqui embaixo as ações da Natura. Então, muito cuidado, tá? Não vejo ponto para comprar o papel. Tem um pivô de baixa desenhado no curto prazo, tem espaço para continuar caindo. Caso fique acima de 30,15, somente o cenário seria positivo. Mas como está configurado, tem espaço para cair. Claro que depois de uma queda direcional dos últimos 8 pregões de 15%, o que poderia fazer as ações aqui no curto prazo? Subirem, tocarem aqui em 30 e depois voltarem a cair. Então, R$ 30 se voltar, eu vejo que é um pullback para iniciarmos uma operação na venda, pensando aí na retomada da força vendedora. Movida é um outro papel que segue dentro de uma consolidação, suporte bem estabelecido em R$ 8,00 e resistência bem estabelecida aqui na casa dos 8,30. Deixa eu só limpar aqui. Da forma que eu vejo, Movida, o rompimento de uma dessas extremidades daria um direcionamento mais claro. Compra acima de 8,30 e se eventualmente alguém quiser vender o papel com algum fechamento abaixo do 8, teria espaço para uma queda, tá? Então não vejo nada, também segue dentro de uma consolidação no curto prazo, rompimento de uma das extremidades, movimentos direcionais. TIM P3, olha aí, eu não tinha olhado o TIM P3, obrigado por quem solicitou, tá? Olha que interessante, TIM P3, as ações caíram bem nos últimos pregões, chegaram aqui a acumular uma desvalorização de 8%, então caíram bem, média de 72 sendo testada, fundo mais recente, topo anterior e topo anterior. Ou seja, 1, 2, 3, 4 critérios de suporte aqui na minha leitura. A possibilidade da formação de um fundo aqui nas ações da TIM é bem grande. Acredito que ela poderia até ter um repiquezinho. Tá? A gente não sabe se esse repique vai ser para depois voltarem a cair ou se vai ser para as ações subirem até a casa dos 12. Mas eu acho que um ponto de alta poderia ser especulado aqui no papel. Tá? Uma valorização de 5% no curto prazo seria possível. Tá? Esperaria aqui um candlezinho comprador, compraria no rompimento desse candle com alvo aqui na casa de R$ 12, tá? A gente poderia até avaliar uma compra aí no papel para day trade amanhã, caso venham a romper 11,60. Eu vou até colocar um asterisco aqui na minha análise, que foi bem pertinente. Itaúsa é a mesma sinalização que o índice Bovespa, tem um cenário bastante delicado,
onde eu tenho um suporte bem estabelecido somente em 10,20. Então, tem espaço para cair. Poderia ter algum ponto do mercado tentar se segurar por aqui, tá? Se segurando por aqui, deixa eu até pegar uma retração de Fibo, fundo com topo, tá? Não teria tanto ponto agora não. Mas se eventualmente... Tá com frio, Léo? Você não vai falar pra você pegar a blusa aí. Se quiser, fica à vontade. Então, se montar algum candlezinho comprador por aqui, eu poderia avaliar algum repiquezinho até 10,80. Então, muita atenção, muito cuidado em Itaúsa. A sinalização é de baixa no curto prazo, suporte em 10,20. PTBL3. Cuidado, me perguntaram bastante sobre Porto Belo hoje, tá? Primeiro ponto, tá? O que que eu... Tá, para de falar, tá, Danilo? Linha de tendência de alta passando por aqui. Mercado cai, sobe e olha aqui que ele está tentando formar um pivô, tá? Um pivô de baixa no gráfico diário depois de ter perdido essa linha de tendência de baixa, tá? Se o papel ficar amanhã, opa, olha o nosso alvo aí da Croton atingida 10,92, turma, para quem conseguiu acompanhar ainda aí. Cai, corrige, cai. Poderia buscar aqui 5,30. Tá? Então, Danilo, você vê compra para Porto Belo? Não. Eu só vejo compra se eventualmente as ações tiverem força e voltarem a ficar acima de 6,20. Fora isso, nada. Nada, 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 nada. Duratex, cenário de consolidação, tá? Ela não chegou a romper o nível de resistência. 2 pontos a serem trabalhados. Rompimento de 10,50, cenário positivo. Caso as ações fiquem abaixo de 9,35, um cenário de queda aí até 8,60, tá? Então, consolidação, rompimento de uma das extremidades. Não, não quero não, obrigado. Tô ao vivo aqui. Meu amigo Kim tá indo embora. Um grande abraço, Kim, magnífico. Então, Duratex, consolidação, rompimento de uma das extremidades, eu teria aí uma movimentação um pouco mais clara para o papel. Ecor, mencionamos aqui da possibilidade de trabalharmos uma compra, não rompeu os 12,30 e caiu. Média de 72 sendo testada, topo, topo e topo. Eu vou ficar de olho aqui até amanhã num day trade na compra, tá? Eu não sei, mas eu tô com uma breve... Eu tô com um breve sentimento assim que amanhã o mercado pode subir. Então muita atenção nesses papéis que eu tô passando para vocês para a gente trabalhar compras amanhã. Beleza? Então aqui algum candlezinho comprador, a gente poderia até ter um repiquezinho esperando ele voltar para os 12,30. Hã? Aumentou? Nossa, eu tomei ela 9,5, 9,6, 9,4. Vou tomar mais. Não, eu tomo mais um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco semana que vem. A Croton foi, hein, gato? Deixa eu voltar aqui, Ecor. Tô brincando. Klabin. Klabin segue dentro de uma consolidação, tá? Não vejo tantos movimentos claros. Se eventualmente montar algum candlezinho comprador, poderia voltar a testar esse nível de resistência em 19,80. Deixa eu só ver aqui a Croton, pessoal, que nós estávamos no day trade posicionados nela. Olha aí que coisa linda de meu Deus, pessoal. Vendemos a Croton aqui a 18 bola, para quem estava acompanhando aqui, ó. Eu vendi pouquinho, executou a 92, para quem entrou, show de bola. Day trade aí, fechando a operação com R$87 de lucro na Croton. Parabéns aí, turma, GMK, Gato, pessoal que está acompanhando aqui no Blackboard. Inclusive, Croton no diário está bem interessante, testando suporte, fazendo engolfo de alto, poderia ter até um movimento positivo no próximo pregão. Klabin, voltando aqui em Klabin, está um pouco dentro de uma consolidação, formando um candle comprador. Aqui poderia sinalizar um movimento de alta em KLBN. CCRO caiu bem, tá? CCRO entra naqueles papéis que a gente analisou da forte movimentação de queda. Ok? Então eu ficaria de olho aqui, teste de suporte. Eu poderia especular esse papel amanhã, alguma compra aí no intraday, mercado aberto ainda aqui, ó, mas alguma compra aí no intraday. Deixa eu voltar aqui. Alguma compra aqui acima desses 16,94.
poderíamos ter aí um espaço para buscar 17,30 e depois 17,60. Então atenção que CCRO, vamos trabalhar aí amanhã alguma possibilidade de compra. Magazine Luiza, comentei no início do vídeo aí para quem me perguntou, pô, Daniel, eu tô comprado. Olha, no meu ponto de vista já era para ter pensado no seu stop, né? Eu nunca recomendo aí ninguém entrar numa operação e não ter o stop pré-determinado. Pô, Danilo, eu comprei porque a ação não parecia que nunca ia cair e agora está caindo e ela está amargando prejuízo aqui entre o topo para cá de 40%, né? Então, ó, a ação saiu ali do 80, já está sendo a 50. O que que ela montou? Cai, corrige, cai. Então, eu tenho uma desvalorização muito grande de Magazine aqui de 25% nos últimos 4 pregões. Ela não sinalizou a exaustão dessa queda. Graficamente falando, ela teria espaço para cair até 41,90. O que eu vejo que qualquer repique que tiver agora no curto prazo, qualquer movimento de alta que nós tivemos agora no curto prazo, em relação à Magazine Luiza, é subir para depois voltar a cair. Tá? Então, cuidado para quem está comprado, mais uma vez reforçando. Para quem acompanha o nosso programa aqui diário, falamos já diversas vezes da entrada da Amazon no mercado brasileiro, o que prejudica Magazine Luiza, lojas americanas, BTOW, Via Varejo. Só um pouco de cuidado e atenção a mais aí que eu acho que é importante. Taesa. Tá? Taesa, é o mesmo cenário, o papel caiu muito forte em cima de uma região importante de suporte. O que poderia ser feito? O mercado subir ou consolidar. Ele está consolidando. Então, tenho 2 pontos aqui agora para a Taesa. Acima da região dos R$ 21,00 é uma compra para buscar aqui R$ 21,45. E se eventualmente perder R$ 20,15, o cenário é negativo e espaço para cair até os R$ 19,50. E por último, porém não menos importante, temos múltiplo. Né? Múltiplo, nós estávamos monitorando aqui o rompimento, deixa eu até colocar no semanal para ficar um pouquinho mais claro, o rompimento dessa casa de R$ 41,00, percebam que as ações elas não ficaram aqui acima desse ponto, eu tenho aqui agora uma queda no pregão de hoje que veio jogar as ações aqui nesse suporte. O que eu vejo? Algum candlezinho comprador sendo formado aqui poderia fazer com que as ações subissem e voltassem aí a testar 41,10. Tá? Então o mercado cai, testa suporte dentro de uma consolidação. Esse seria o cenário 1. Cenário 2, as ações ficarem dentro de um movimento lateral em 36,40 e eventualmente perdendo aqui esse suporte, poderemos ter uma movimentação um pouco mais direcional de queda abaixo dos 36,40. Tá certo? Esse daí foi mais um programa diário. Aqui no nosso canal do YouTube. Mais uma vez eu convido aí você também a prestigiar o vídeo que eu divulguei hoje, o vídeo sobre o ajuste diário. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e nos vemos amanhã ao 12h15 na Arena do Investidor. Um abraço e até mais.